Bom, querido, a gente vai dar prosseguimento à aula da semana passada, quando nós estamos falando sobre a preparação da noiva para a chegada do noivo, ou seja, a preparação da igreja para a chegada de Jesus. Semana passada, nós tivemos como texto base, tá, lá na apostila, a parábola das 10 virgens, quando os 5 estavam preparadas para a chegada do noivo e 5 não estavam preparados. E nós tomamos isso como base, nós fizemos uma retrospectiva da igreja, nossa, né, como igreja, como povo de Deus. Nós vimos quem nós éramos antes, nós éramos inimigos de Deus no conhecimento, quem nós somos agora, nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar a virtude daquele que nos chamou das trevas. E quem nós seremos no futuro. E aí nós falamos que até mesmo a natureza espera com expectativa esse dia, porque no dia da nossa libertação, no dia da nossa glorificação, eles também serão libertos do cativeiro em que eles estão. Então, nós estamos falando, né, sobre a preparação da noiva. E a gente vê pelo Evangelho que o povo de Deus ele sempre foi preparado no deserto. O deserto ele é a maior faculdade de Deus. É ali que nós somos formados. É ali que nós formamos o nosso caráter. E eu peguei aqui 2 textos que nós temos como referência disso que nós estamos falando. Eu vou pedir a Beth que os leia. O primeiro texto é 1 Pedro 1, versículos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Isso, 1 Pedro 1, 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 1. Nisto exultai, que embora no presente, um breve tempo, é necessário que sejais conquistados por várias provações, para que, uma vez confirmada a vossa fé, o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, reduz em louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo. Então, Pedro está dizendo aí que o ouro ele é purificado no fogo. Ele tem que passar por forno, temperaturas altíssimas, para que as suas impurezas saiam, pulem e fique o ouro mais purificado. E Pedro falou que nós precisamos, a nossa fé também precisa ser purificada, a nossa fé precisa ser provada para que a gente possa crescer e ser uma pessoa melhor. Assim como o ouro, ele fica mais valioso depois de passar pelo fogo, a nossa fé, depois que provada, depois que passada pelo fogo, tornar-se-á também mais valiosa ainda. E o outro texto é Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria de passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que não sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes.
Então, Tiago diz que nós devemos ter alegria quando a nossa fé é provada, porque a nossa fé, quando ela é aprovada, traz em nós qualificações, traz em nós perfeições, purifica e aperfeiçoa o nosso caráter, a nossa perseverança. O fato é que o deserto na vida do crente é uma necessidade. É fato que existem pessoas aí que adoram o deserto, né? Bota lá faz lá, bota uma barraca, bota uma toalha na areia e adora ficar no deserto. Mas, queridos, o deserto é um caminho, é uma passagem. O povo de Israel, quando ele saiu do Egito para ir para a terra prometida, o caminho para levar entre o Egito e a terra prometida passava por um deserto. E no deserto, o povo ele foi provado e o povo ele foi aperfeiçoado por Deus. Diz os historiadores, diz aí os teólogos, que essa travessia levaria, no caso, 40 dias. Foi, aliás, o tempo que Jesus ficou no deserto sendo provado. Mas eles, porque não estavam preparados para tomar posse da terra, eles ficaram 40 anos ali sendo aperfeiçoados. O fato é, queridos, que nós, na provação, nós precisamos crescer e não permanecermos como os meninos. O autor de Hebreus, escrevendo a carta aos Hebreus, falou que é o povo de Hebreu que, pelo tempo que eles tinham no Evangelho, eles já deveriam estar comendo alimento sólido. Mas eles não cresceram nada, por isso não precisava do leitinho que é dado a recém-nascido. Então, nós precisamos crescer. Nós somos provados por Deus, e nós vamos ver mais lá na frente, que a aprovação não é a vida toda e nem o tempo todo. E aqui tem um período. E aqui a gente passa por aquela aprovação e não aprende nada. E a gente se comporta como verdadeiras crianças e nada aprende e nada cresce. A aprovação vai acabar um dia, porque ela não pode demorar a vida toda, ela não vai demorar a vida toda. Só que a gente vai ser provado novamente. E quando nós somos provados novamente, o nosso estado é a mesmo da primeira aprovação, ou seja, nós fomos reprovados, não aprendemos nada. Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, ele falou que ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância. Ele havia sido provado e aprovado em toda e qualquer circunstância. Ele tanto sabia tanto ser honrado como ser desonrado. Ele tanto sabia ter escassez como passar necessidade. Queridos, e a verdade é que tem muita gente que, quando é desonrado, se desmorona, mas tem gente que cai quando é honrado. Tem muita gente que cai no período de escassez e de fome, mas tem muita gente que cai no período de abastança. E Renato falou de pessoas aí que caíram em período de abastança, tá? Deveriam ser formadores de opiniões, que são formadores de opiniões, mas eles estão formando pessoas de maneira errada. Eu também não quero falar muito sobre isso, não, que essas pessoas me tiram do sério, me tiram do meu prumo. Eu não quero falar muito sobre eles, não. Mas eles são formadores de opiniões que estão fazendo um caminho contrário. Deus é pela vida, e eles estão fazendo apologia para a morte, sendo contra a compra de vacina, e etc, aí, que eu não quero entrar no assunto. Mas o fato é que quando nós somos provados por Deus, Deus quer que nós sejamos aprovados. E eu peguei aqui 2 exemplos de pessoas que foram provadas por Deus e foram aprovadas.
E a primeira pessoa que eu gostaria de conversar com vocês é sobre nosso querido irmão Jó. Jó, ele parecia ser perfeito em todos os seus caminhos, não parecia? Olha só, o testemunho que Deus dá em relação a ele. Jó, capítulo 1, verso 8. Lê pra gente aí, então. Jó, capítulo 1, verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observe meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele. É um homem íntegro e reto, temente a Deus e se desvia do mal. Uhum. Jó, ele parecia ser o protótipo da perfeição, né? Mas não era tanto assim, havia uma deficiência em Jó e Deus o conhecia bem. E a gente vai ver essa deficiência lá em Jó, capítulo 32, verso 2. Jó, capítulo 32, 2. Então se acendeu a ira de Bildade. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, de Ziba, da família de Bió. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque esse pretendia ser mais justo do que ele. Então, como é que é o nome dele? Eliú, né? Eliú, que era o mais jovem dos 4 amigos que foram lá ter com Jó, ele detectou essa imperfeição, vamos chamar assim, em Jó. Olha, você está querendo ser mais justo do que Deus? E essa deficiência de Jó, a gente já poderia ver nas declarações de Jó. Vamos lá voltar para o capítulo 1, versículo 5. Lê aí, Beth. Jó, capítulo 1, verso 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim, Jó o fazia continuamente. É interessante que Jó ele nunca sacrificava por ele. Ele sempre sacrificava pelos filhos e dizia: talvez eles tenham pecado contra Deus. Talvez no seu pensamento eles tenham feito alguma coisa que desagrade a Deus e eu vou sacrificar aqui e pedir perdão a Deus. Para que o juízo de Deus, provavelmente pensou Jó assim, não caísse sobre os meus filhos. No entanto, a gente viu que lá que ele detectou essa deficiência em Jó e o próprio Deus falou com Jó em relação a isso. Capítulo 40, versos 6 a 8. Primeiro foi o testemunho de Eliú, agora é o testemunho do próprio Deus. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinja agora os seus lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato meu juízo, ou me condenará
para te justificares? Jó, por acaso você é mais justo do que eu, Jó? Por acaso os seus juízos excedem o meu? Você tem mais conhecimento do que eu, que pode estar levantando palavras para vir me acusar em relação à situação do que você está? Jó, quem é você? O que você sabe? Aí Jó começa a fazer um monte de perguntas a Jó. Deus passa a fazer um monte de perguntas a Jó e Jó não tinha resposta para nenhuma delas. No entanto, o nosso irmão Jó, ele cresceu. E lá no verso 42, versos 5 e 6, mostra o quanto ele cresceu. Jó 42, 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Querido, toda provação que vem sobre as nossas vidas, a finalidade é nos fazermos mais íntimos de Deus. Que nós tenhamos mais conhecimento de Deus. Jó, ao fim de toda aquela provação, Jó agora poderia testemunhar de Deus, não por aquilo que ele ouviu de outras pessoas, pelo testemunho de terceiro. Ele poderia testemunhar daquilo que ele viveu com Deus, das suas experiências pessoal com Deus. Toda vez que nós passamos por tribulação, por dificuldade, por dor, por angústia, por necessidade, a intenção de Deus é que nós tenhamos intimidade com Ele, de que nós o venhamos a conhecer cada vez mais. Eu, certa vez, eu ouvi de um pastor, olha, quando vocês estiverem passando por tribulações, não pergunte a Deus o porquê das tribulações, mas pergunte para Deus o para quê das tribulações. Senhor, para que eu estou passando por isso? Em que tu queres que eu cresça? Em que tu queres que eu te conheça mais? Onde é que eu estou deficiente que tu queres que eu cresça? Que me prepare para quando tu voltar. E o segundo personagem que eu quero trazer aqui é o próprio Jesus. Existem algumas passagens na Bíblia que falam sobre Jesus que, sinceramente, me deixa intrigado em relação à pessoa do homem Jesus. Nós sabemos que Jesus ele não tinha pecado. Jesus ele viveu por 33 anos e nunca cometeu um pecado sequer contra Deus. Os seus pés, nem por um breve desvio, se escorregou do caminho para Deus. A Bíblia declara sobre isso. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, verso 15. Hebreus 4, 15. Fala sobre isso. Porque não temos sumo sacerdote, diz o autor de Hebreus, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Aliás, se Jesus tivesse pecado uma única vez sequer na sua vida, ele não poderia cumprir o plano da salvação de Deus, porque ele teria que morrer pelos seus próprios pecados. No entanto, desse próprio Jesus, que não tinha pecado, que nunca pecou, a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência. Hebreus 5:8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Como assim? Jesus aprendeu obediência. Ele não era obediente antes.
teve alguma situação na vida de Jesus em que Jesus não exerceu obediência ou alguma coisa? E eu estava meditando, como eu estava meditando, gosto de meditar sobre isso. E eu vi duas passagens na vida de Jesus em que a Bíblia, que Jesus teve que realmente, que a sua obediência realmente ela foi provada aos limites máximos. A primeira dessa experiência na vida de Jesus em que sua obediência teve que ser provada ao limite máximo foi lá no deserto, quando ele passou 40 dias jejuando no deserto e o diabo foi lá tentá-lo. O diabo, ele primeiro mexeu na principal necessidade de Jesus, né, que era a fome. Jesus estava com fome. Olha, se tu for realmente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e sacia a sua fome. A outra grande tentação, né, pelo menos na minha maneira de pensar, que Jesus teve que mostrar sua grande obediência a Deus, foi quando Satanás ofereceu o reino a Jesus e disse: olha, os reinos da terra são meus e eu dou a quem quer que seja que eu quiser. Se você se ajoelhar diante de mim, todo ele passa a ser eu. Sabe o que Satanás estava dizendo a Jesus? Olha, seu caminho é penoso, seu caminho é doloroso, seu caminho é de cruz, seu caminho é de sangue. Aqui tem um atalhozinho, uma coisa muito simples que você tem que fazer. Para você não ter que subir até a cruz, eu te dou um jeito. Você só tem que me adorar. Jesus mostrou grande obediência a seu Deus e Pai. Está escrito: só o Senhor adorarás, e só a Ele prestará culto. A segunda grande prova de obediência que Jesus teve que dar a Deus foi quando ele estava no Getsêmani. No dia que ele foi traído, sofrendo as maiores angústias, a tal ponto que o seu suor se transformou em gotícula de sangue. A medicina explica o que Jesus teve lá. Eu esqueci o nome do problema que Jesus teve lá, mas esse problema tem um nome que os médicos, o pessoal da medicina sabe, o nome que ele teve, eu me esqueci. Agora, nesse momento, então, ele orou ao Pai. E ele pediu ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Deus, eu não quero ir para lá, não. Eu não quero sofrer aquilo que eu tenho que sofrer, não. Eu não quero ver minha carne rasgada. Eu não quero ver os meus pés e as minhas mãos traspassadas. Eu não quero sentir a ausência da tua presença quando eu receber o pecado de todo mundo. Eu não quero passar por isso, não. Se for possível, se houver um atalho, o diabo uma vez me ofereceu lá, 3 anos atrás, ele me ofereceu um atalho. Se por acaso o Senhor tem um que eu possa seguir, que seja assim, mas antes de qualquer coisa, assim, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Ali, Jesus mostrou a sua grande obediência em tamanha dor para fazer a vontade do Pai. E aí eu posso entender o autor de Hebreus quando ele diz que Jesus, ele aprendeu obediência naquilo que ele padeceu. Nós vimos grandes exemplos aí. Queridos, Jesus, ele veio para ser o nosso maior exemplo. Jesus disse que por causa de nós, ele santificava a si próprio, para que nós também pudéssemos ser santos. Jesus é o nosso maior exemplo em qualquer área que nós possamos imaginar. E
O quinto ponto que eu gostaria de conversar com vocês hoje, na verdade é o terceiro de hoje, mas na nosso estudo é o quinto, é que, queridos, existem regras para a aprovação. A aprovação ela não é dada de qualquer maneira, de qualquer jeito. Deus olha para Bruno, para Valéria, para a gente e diz, vou jogar um probleminhazinho lá na vida deles, que eles estão calmos demais, a vida está boa demais. Não foi o que Satanás falou para Deus em relação a Jó? Também. Você colocou ele num lagar, cercou e não permite que problema nenhum bata na porta dele. Ele tem que te adorar, ele tem que te bendizer, ele tem que te glorificar. Tira tudo que ele tem, que tu vai ver como ele não te blasfema na tua face. Não é por causa disso que Deus nos permite ser provado. Existem regras e existe condição para isso. Primeira regra é que nós só seremos provados quando houver necessidade de nossa fé ser provada. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Nós já lemos esse versículo, mas vamos ler novamente. Nisso exultais, embora no presente proverbo por breve tempo e, se necessário, sejais contristado por várias provações. As provações só vêm nas nossas vidas quando ela se faz necessária. Não é porque por causa do ego e da vaidade de Deus, por causa do meu ego, por causa da minha vaidade, eu vou provar os meus filhos. Não é nisso. É para que a gente cresça. É quando é necessário para que haja crescimento na nossa vida. O segundo está lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Nós não seremos provados além dos nossos limites. 1 Coríntios, capítulo 10. Verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Talvez vocês estejam pensando aí, Reinaldo, Paulo está falando aí de provação, não de tentação. Uma vez eu ouvi de um pastor e concordo plenamente com ele. O que para Satanás na nossa vida é tentação, para Deus é provação. Isso foi verdade na vida de Jó e isso é verdade na vida de qualquer um de nós. Deus só vai permitir que Satanás lance qualquer dificuldade sobre as nossas vidas quando ele quiser. E ele só vai permitir quando for proveitoso para nossas vidas. E ele só vai permitir que Satanás só vá até onde a gente possa suportar. Deus permitiu que toda aquela provação fosse sobre a vida de Jó em relação a perder tudo que ele tinha, porque Deus sabia que aquilo, que Jó era suficientemente forte para suportar aquilo. Deus só permitiu que Satanás lançasse tantas enfermidades sobre a vida de Jó, porque Deus sabia que Jó iria passar por aquilo ali e iria passar com louvor. Então, eu concordei plenamente com esse pastor que disse que o que para Satanás é tentação, para Deus é provando a nossa fé. E Satanás, ele só vai nas nossas vidas até onde Deus permite. E Deus só permite que ele avance até onde nós possamos suportar.
A outra regra está nesse mesmo texto, que é com as provações vem também o livramento. Então, queridos, em cada dificuldade que a gente passa, há um escape. E a gente só precisa descobrir onde ele está. E se a gente não sabe onde está o escape, Deus, ele sabe onde está o escape. E a gente precisa orar que Deus vai nos revelar como nós podemos nos livrar daquilo. E a quarta regra é que qualquer coisa que vir sobre a nossa vida, virá para o nosso bem. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo falou todas as coisas, e não somente as coisas boas. Todas. Quer seja ela boa para nós no momento, quer não, isso vai contribuir para o nosso bem. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã.